Olá, boa noite, a paz para todos. Mais uma vez, vamos iniciar uma transmissão da Palavra de Deus. Guardar os irmãos chegarem aí. Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. Como é que tá o som aí, a imagem? Hoje eu tô com fone de ouvido, eu preciso saber como é que tá. Se tá alto, se tá baixo. E a imagem se tá boa. Pai, senhor presbítero Márcio, seja bem-vindo. Como é que tá o som aí, a imagem, presbítero Márcio? Tô usando o fone de ouvido hoje. O som tá bom, pastor, ótimo. Obrigado. Kátia, seja bem-vindo, Kátia. Imagem tá ruim ou... Deixa eu acender aqui outra luz ali, só um instantinho. Pronto. Eu havia esquecido a outra lâmpada lá, já melhorou? Isabel Cristino, seja bem-vindo. Melhorou a imagem aí agora? Andréia, seja bem-vindo. Marciane, seja bem-vindo. A paz, Marciane. Kátia, Maia, lá de Fortaleza. Um abraço, Kátia, na Dona Rita, no Júnior. Boa noite, a paz do Senhor. William, seja bem-vindo, William. Irmã Lúcia, também, missionária Tânia, minha esposa, minha amada, um abraço, um beijo. Glória a Deus. É melhor outra pessoa te responder para ver se é a net. Mas diz que a imagem está boa, Elisângela. Orlando, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. IMW Martins Soares. Povo abençoado aí de Martins Soares. Elisângela, falaram que a imagem está boa, pode ser a net aí. Estava escuro porque a luz ali atrás estava apagada, atrás de mim. Congregação do Valão, que bênção, um abraço para os irmãos aí. Léo, um abraço, Léo. Ficou top, né? Elaine, um abraço, Elaine, seja bem-vindo. Ótimo, então a imagem melhorou, o som tá bom. Eu fico mais tranquilo. Simone, seja bem-vindo, Simone. Um abraço, Orlando. Hoje você chegou agora, chegou bem. Mais uma noite abençoada. Irmã Sandra, seja bem-vindo. Dá um abraço aí no pastor Zé Roberto. Elaine, eu vi, Elaine. Matheus Moreira Belinada é você. Elaine aqui. Um abraço, Elaine. Fica na paz. Glória a Deus. Quem? A Priscila Marambaia, casada com meu sobrinho. Priscila, estamos orando aí, tá? Para os seus pais. Marciane, seja bem-vindo, Marciane.
Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para louvar a Deus. Vamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus hoje, apreciando aquilo que Salomão escreveu para nós. Espera mais um minutinho, ver se chega mais alguns irmãos, para a gente não ficar... Quem? A Raquel? Marcelo, seja bem-vindo. Michele Campos, seja bem-vindo, Michele. É Campbell, Michele Campbell. Seja bem-vindo a mais essa live linda. Um abraço aí no pastor Marden. Hoje, quando eu tentei entrar, já tinha acabado a live de vocês. Um abraço aí, Zé. Ó, vocês são bênção, hein? Muito boa a transmissão de vocês, hein? Glória a Deus. Zelinda de Belo Horizonte, é isso mesmo, mano. Igreja de Água Branca. Zelinda, depois vou ver se eu pego o seu contato aí pra gente passar aqui para a líder de criança da nossa igreja, para fazer um contato com você para melhorar e entrar com o nosso GCL, Zelinda. A gente deve iniciar o GCL de criança e vou pedir a líder de criança aqui para fazer um contato com vocês aí, tá? Dá um abraço nesse pastorzão aí, pastor Marder, abençoado. Amém, obrigado, Zelida. Irmã Lúcia, lá do Prado. Irmã Lúcia sempre presente. Um abraço, pastor Marder. Vocês são bênção, hein, rapaz? Feliz por vocês. Você sabe disso. Glória a Deus. Bom, eu vou ler então o texto da Palavra de Deus. De repente a gente acaba um pouco mais cedo hoje. Normalmente eu espero um pouquinho mais, mas eu vou entrar logo no texto da Palavra de Deus. São 3 versículos apenas no livro de Provérbios. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos, né? Aqueles que têm acompanhado. E o livro de Provérbios ele traz muitos ensinamentos para nós, ensinamentos para a nossa vida, a nossa maneira de se portar, de conduzir. Débora, seja bem-vindo, Débora. Cadê o maridão, Robson? Está presente aí? Manda ele dar um alô aí. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, toda a palavra de Deus, né? Ela é instrução para nós. O texto diz que ela se renova. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Um abraço. Então, a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que lhe apraz, aquilo que é determinado. E como eu falei, o livro de Provérbios, ele traz ensinos,
traz a vida de um homem que cheio de sabedoria, um homem que escreve em 3 fases, na sua juventude, na sua maturidade e na sua velhice. E esse texto que nós vamos escrever fala sobre a sua maturidade. Da Silva, seja bem-vindo, Da Silva. Companheiro aí de longos anos, dá um abraço na sua. Boa noite, Da Silva. Você é sempre bem-vindo aqui nessa transmissão, na ministração da palavra. E hoje ela, como sempre, ela traz instrução, ela traz ensinamentos. Eu vou ler os 3 versículos para a gente entrar no texto da palavra de Deus. Estarei fazendo. O primeiro texto se encontra em Provérbios 24, versos 10. Esse é um dos textos que eu vou ler. Depois vou ler o outro e depois o outro. São 3 versículos. E aí a gente vai trabalhar em cima desses versículos. Primeiro texto, portanto, Provérbios 24, versos 10. Gesso, seja bem-vindo, Gesso. Um abraço. Robson também. Um abraço, Robson. Provérbios 24, 10 diz assim: a paz do Senhor para vocês, tá? Um abraço, sejam bem-vindos. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou repetir. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vou para outro versículo, já no Provérbios 25, verso 11. Provérbios 25, 11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Vou repetir. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E o último versículo ainda está em Provérbios 25, agora o versículo de número 28. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou repetir. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Bom, esses 3 versículos nós vamos trabalhar em cima deles nessa noite. O primeiro diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. O segundo diz: como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. E o terceiro e último diz: como cidade derribada, que não tem um homem que não pode conter o seu espírito. 3 versículos escritos pelo sábio Salomão, que a gente precisa refletir sobre eles. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, um título, um tema, eu colocaria uma pergunta: você é uma pessoa equilibrada? Você é uma pessoa equilibrada? Não precisa responder para mim, não precisa fazer comentário aí, a não ser que você queira. Se você acha, Juninho, seja bem-vindo, Juninho. Juninho sempre presente também. Deus te abençoe, Juninho, tá? Seja bem-vindo. Então, se você quiser fazer um comentário, você faça, não tem problema. Pastor, eu tenho dificuldade, às vezes eu escorrego, às vezes eu dou uma desequilibrada, às vezes eu não me controlo, ou sou equilibrada, porque o tema é: você é uma pessoa equilibrada? Para você pensar. A paz do Senhor, Juninho, seja bem-vindo. Não é? Termos pessoas equilibradas, porque nós estamos cansados de ver no dia a dia,
através das mídias sociais, através do jornalismo, pessoas altamente desequilibradas, pessoas que não se controlam. O presbítero, mas é necessário ser, é necessário mesmo. Eu digo até que é primordial, presbítero Márcio, é de suma importância você ser uma pessoa equilibrada. Porque uma pessoa que não tem controle emocional, ela causa muitos problemas, não só para ela, até para aqueles que estão ao seu redor ou para os seus familiares. Enfim, um destempero de uma pessoa, um desequilíbrio de uma pessoa pode causar danos irreversíveis em outras pessoas. Nós estamos cansados de ver, às vezes, por causa de uma discussão boba, um bate-boca, uma briga, de repente alguém puxa uma arma, dá um tiro e acerta uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo. Tudo por causa de uma pessoa desequilibrada. Rita, dá um abraço no Eli, no Eli Júnior. Tá muito frio em Juiz de Fora? Um abraço. Aqui tá friozinho aqui em Eugenópolis, tá gostoso. Mas aí deve estar bem mais frio. Juiz de Fora é sempre mais frio. Então é isso. Você é uma pessoa equilibrada? Você sabe se é ou se não é. E às vezes outras pessoas sabem se você é ou se você não é. Então nós vamos trabalhar essa questão, ou poderíamos até pensar com relação a essa questão, nesses 3 versículos, que nós podemos buscar e caminhar rumo a uma vida equilibrada. Nós precisamos desenvolver a nossa vida, o nosso dia a dia, buscando, objetivando ter uma vida equilibrada, ter uma vida saudável, ter uma vida controlada, com os pés no chão. Isso em todos os segmentos da vida, todas as áreas. Podemos ver quanto à saúde, quanto à vida financeira, quanto aos relacionamentos, quanto à família. Tudo isso faz necessário ter esse equilíbrio. E aí nós vamos ver essa questão, e eu até considero, eu uma vez ministrei essa palavra naquele grupo de alcoólicos anônimos. Eu ministrei essa palavra, fui convidado, e eu falei sobre esses 3 versículos da palavra de Deus. Eu li os versículos e dei uma explicação. E eu dizia lá, naquela ocasião, que estavam ali me ouvindo, eles nem foram avisados na hora. Quando eu cheguei, o dirigente lá avisou que hoje nós vamos aqui ter só uns 2, 3 testemunhos. Depois nós vamos passar aqui ao pastor Adriano, que ele vai estar fazendo o uso da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, e vai ministrar uma palavra para nós. Aí eles tiveram testemunhos deles, aqueles testemunhos: hoje eu estou há 25 dias sem botar uma gota de álcool na boca, e tal, aqueles testemunhos que eles dão para incentivar o outro. Aí eu vim com essa palavra. Na ocasião, esses 3 versículos, a turma hoje em dia está buscando muito qualidade de vida, saúde. A turma está buscando academias, está buscando essa coisa fitness, muitos produtos, corpo sarado. Cuidar da saúde é importante. E junto a isso, veio também aquele algumas folhas, couve, sei lá, salsa, uma maçã,
um pedaço de gengibre, bate aquilo tudo no liquidificador, e tem várias receitas que eles chamam suco detox para purificar, para limpar, tirar as toxinas. Isso é muito comum no dia a dia, o pessoal está fazendo isso, as academias, é detox, é isso mesmo. As academias até vendem, né? Tem sempre uma cantinazinha do lado, mais saudável. E eu disse naquela ocasião lá para os Alcoólicos Anônimos lá de Tombos, que era como se fosse um suco detox para a vida emocional. Eu lembro que eu falei isso, ó, se vocês pegarem esses 3 versículos e se fosse possível botar no liquidificador, botar água e bater, e vocês tomarem, cada um deles e viverem isso, olha, a vida emocional de vocês vai ser outra. Talvez muitos de vocês estão aqui porque vocês não observaram o que está escrito, não tiveram conhecimento desses textos da palavra de Deus. Vamos lá para o primeiro. Aí eu falei para eles, e eles ficaram tudo atentos. E o primeiro versículo que eu li, Provérbios 24:10, lá na ocasião, e hoje também eu li, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu falava lá para eles, e eu falo hoje também para aqueles que estão assistindo, e até para aqueles que assistirão depois que alguns irmãos compartilharem. Quando o texto, Salomão diz aqui, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, Salomão não está falando de valentia. Salomão não está falando daqueles cara bruto que quer quebrar o outro, que quer matar o outro, que é corajoso, que quer mostrar que pode todas as coisas. Salomão está falando aqui com relação à tua fé, com relação à tua disposição, com relação ao teu agir com base naquilo que Deus te proporciona. Salomão está falando aqui dessa força da tua fé. Salomão está dizendo, se te mostrar frouxo no dia da angústia, ou seja, no dia da tua angústia, você não tem fé, você não tem força para reagir, você não tem força para caminhar, você não tem força para buscar. Se te mostrares frouxo nesse sentido, Salomão disse que a tua força é pequena, você não vai conquistar, você não vai receber. Por quê? Porque você não tem força, você não faz por onde, você não tem posição, você não tem aquele que busca, ele acha, aquele que bate, a porta abre, aquele que pede, recebe. É nesse sentido que Salomão está falando, se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não tem força, você não vai conseguir. Não é para sair batendo nos outros, você é frouxo, não sei o que, bate no outro, arranja confusão, não é nesse sentido. Não, Salomão está falando da parte da tua fé, do teu compromisso com Deus. Porque dia de angústia nós vamos ter, dia de decepções nós vamos ter, de frustrações nós vamos ter, dia de lutas nós vamos ter, sempre desertos nós vamos entrar, mas nós não podemos ser frouxos quanto a isso, nós não podemos ser medrosos quanto a isso, nós temos que encarar o problema de frente, nós temos que buscar, temos que orar, temos que jejuar, temos que mostrar para Deus que nós cremos no poder dele. E Salomão diz, se te mostrar frouxo, no dia da angústia tua força será pequena. Não é para bater nos outros, não é para maltratar os outros, não é pela força, não é pela violência. Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o profeta. É pelo Espírito de Deus, o mover do Espírito de Deus. Ele te conduz a buscar, a se entregar, a crer, a confiar que Deus vai resolver o problema. Você não pode se entregar, você não pode ser frouxo, você não pode parar de buscar. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Às vezes a gente encontra o irmão, como é que tá? Vai indo, tá indo.
sabe? Não, está indo, mas vai melhorar. Então você tem que ser uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, para saber que em Deus, a Bíblia diz que em Deus nós temos riquezas. Então não há dificuldades para nós que o nosso Deus não possa resolver. Mas para isso a gente não pode se entregar, a gente não pode se prostrar, a gente não pode ficar se buscar. Porque os dias são difíceis, cada um tem uma luta. Às vezes a minha luta é de uma forma, a sua luta é de outra, cada um passa por uma luta. Eu tenho ido ali no hospital, na Fundação em Muré, de vez em quando levar alguém, e eu fico analisando aquelas pessoas. Às vezes leva alguém para fazer tratamento. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Para você. Fico vendo a delas naquele tratamento. Muitas das vezes, irmãos, eu percebo eles não têm nem dinheiro para comer. Às vezes chupam um picolé, como um salgado. E a fundação até coloca um café com leite, um biscoitinho para de manhã, porque às vezes eles vêm de longe. Mas Jussara, seja bem-vindo. E não tem dinheiro, não tem recurso. Mas eles enfrentam aquele tratamento. Os médicos estão ministrando aquela medicação, aquele tipo de quimioterapia, uma mais fraca, uma mais violenta, a tal da vermelha. E eles ficam debilitados e tem sempre alguém com ele, mas eles estão lá, eles estão lutando, eles estão buscando em Deus através da medicina a sua cura, receber a sua vitória. Eles não estão se entregando, eles estão acreditando. Então é isso que Salomão está dizendo: se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Um servo de Deus não pode se entregar, ele não pode deixar abandonar, deixar de crer. Brizola, seja bem-vindo, Brizola. Então é isso. Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Karine, dá um abraço na Karine aí. Então é isso, meus irmãos. Se mostrar de frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser valentes em Cristo Jesus. E mesmo assim, a gente não pode aplicar a nossa natureza carnal. A gente tem que ver o que a palavra tem reservado para nós. Não é por força, não é por violência. Salomão está dizendo: você tem que ser corajoso, você não pode ser frouxo no dia da angústia. E você tem que ter força para superar. A sua força não pode ser pequena. Então, mas muitas pessoas podem pegar esse versículo e achar que deve resolver no braço, deve resolver no grito, na palavra. Ele maltrata os outros. Ele não resolve a questão, principalmente na palavra. Porque aí Salomão ele mostra para a gente um outro texto, que é fundamental também, que é o segundo texto que nós falamos aqui. E eu vou ler para vocês, Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aí a gente pode pegar outros versículos como referência, como ajuda, e a gente pode reforçar esse entendimento. Então, mais uma vez, eu quero falar com os que estão fazendo tratamento, né? Essa semana eu tive lá, levei uma irmã, semana passada tivemos com outra irmã, e eu levo, o pastor sempre está à disposição para levar. Às vezes não tem viatura, não tem condição aqui a prefeitura, condução, e eles me pedem, eu levo, e eu vejo, eu fico sentado lá guardando. Às vezes aqueles exames que demora, sai depois do almoço, tem que almoçar por lá, e eu fico lá guardando. Eu vejo as pessoas debilitadas, creio, é o dia de angústia delas, mas elas estão lá acreditando, elas não são frouxas, elas são corajosas para enfrentar aquilo. E nós temos visto Deus dar muitas vitórias, muitos irmãos, muitas pessoas
que enfrentam com coragem aquele tratamento. Então, Salomão, ele fala aqui no segundo verso que eu li para que diz assim: como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Isso aqui também, o Júlio colocou, o Senhor nos deu esse privilégio, o Senhor nos deu esse provérbio. Se nós falarmos dessa palavra, na época é difícil ouvir, só depois vamos entender. A Karine aqui, é verdade, Karine, é verdade. Nós não podemos ser frouxos, passando luta, dificuldade, mas você tem que buscar, você tem que ter fé, você tem que acreditar. Quanta luta vocês passaram, a Kátia passou, eu sou testemunho, entendeu? Sentindo dores, madrugada de dores, mas Deus deu uma grande vitória para a Kátia. Você é testemunho, ficava lá, dormia com ela, acompanhando ela, de vez em quando a gente ia lá para socorrer. Então é isso. Aí Salomão vem agora como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra de a vida estão no poder da língua. Olha Salomão de novo. É um livro de sabedoria. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Às vezes uma pessoa xinga o outro numa discussão, ou fala mais alto, bota o dedo na cara, é o suficiente para de repente perder a vida. No meio daquela confusão sai um tiro e a pessoa morre de graça. Então Salomão diz aqui, olha, como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Aí quando eu falo isso, eu gosto de pensar e levar você a pensar também. Eu gosto muito disso, de levar você a pensar sobre esse versículo. Como maçãs de ouro em salva de prata. A maçã é um fruto, uma fruta, que ela tem beleza. Se você olhar uma maçã importada, principalmente importada, de clima mais frio, temperatura apropriada para o cultivo da maçã, você vê que ela é uma fruta bonita, ela é formosa. Eu lembro daquelas maçãs argentinas importadas, que vinha enrolada num papelzinho tipo guardanapo assim azulado, aquelas caixas importadas, maçã bonita, robusta. Então eu fico pensando, como maçã de ouro, imagina a maçã que já é bonita, imagina de ouro e salva de prata. O que é salva de prata? Salva é uma bandeja. Então olha que casamento perfeito, irmão. Maçã de ouro, várias maçãs de ouro bonitas numa bandeja de prata. Agora pensa se nessa mesa tem uma toalha de renda bordada, tipo daquelas lá do Nordeste, uma mesa grande, bonita, com aquela toalha bordada branca e aquela bandeja de prata com as maçãs de ouro em cima. Pensa numa cena dessa, você olhar isso. Aí Salomão, o que ele diz? Essa combinação perfeita de maçã de ouro e salva de prata é uma coisa que une, que agrada, que se completam. Aí ele diz que assim é a palavra dita a seu tempo. Olha, quantas pessoas se dão mal, quantas pessoas se arrebentam porque falam na hora errada, porque falam de forma errada. Às vezes a pessoa está até com razão, mas o momento que ela fala, ela acaba se dando mal. Às vezes a pessoa está até com a razão, mas a forma que ela se dirige a outra pessoa, porque é uma beleza. O Salomão não fala de uma toalha de renda, eu que estou colocando aqui para ficar mais bonita aquela mesa. Então, como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Há uma perfeição. A palavra dita no tempo certo, ela produz resultados extraordinários. Ela produz libertação. Quantas vezes você já se deparou, já ouviu testemunhos, onde a pessoa, um simples declarar, olha, Jesus te ama. Um simples declarar quebra a pessoa. Por quê?
porque a palavra dita no momento certo, aquela pessoa está carente, aquela pessoa está necessitada, por mais violenta que ela seja, por mais bruta que ela seja, mas quando essa palavra entra no momento certo, aquela pessoa desmancha, ela chora, ela quebranta. As palavras são aplicadas no tempo certo. Então, Salomão diz, como maçãs de ouro em salva de pratas, assim a palavra dita ao seu tempo. Bom, a contrário senso, também se você fala fora tempo, isso não vai dar certo. Às vezes você tem uma situação para resolver com alguém, normalmente um mal-estar, e você está esperando o tempo de Deus, e eu digo aqui que você não pode se precipitar. De repente você quer pedir perdão a alguém, de repente precisa pedir perdão. Então você tem que entender que há um tempo determinado, assim, ó, a palavra dita ao seu tempo, você não pode falar. Tem algumas pessoas dizem assim, mas pastor, quando é que é esse tempo então? Quando que eu devo falar? Eu digo, olha, isso não existe uma receita de bolo, isso não existe, segue isso aqui, não. Deus é que vai preparar o tempo. Rafaela, seja Deus vai preparar esse tempo e o Espírito Santo de Deus é que vai te dizer o momento, você vai sentir, você vai ter o discernimento. Quando surgir uma determinada situação, você vai sentir de Deus o momento, você vai sentir que o momento é aquele, que você sentiu que Deus está direcionando. Porque se você falar fora desse tempo, você além de levar um fora, vai piorar a situação. Você precisa entender quando é que é esse tempo. Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. Pessoal lá de Simonésia, um abraço. Então, Salomão diz, como maçãs de ouro em salvo de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Olha que beleza, olha que perfeição. Resolve a situação, a palavra dita no tempo certo. Muitas pessoas, voltam a dizer, se arrebentam porque falam fora do tempo. Ou se arrebentam, perdem a oportunidade. Então, existe... Quer ver um momento? Vamos para a palavra, tudo é Bíblia. Como diz lá o Sila Malafaia, isso aqui é Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Né? Ele não gosta de falar isso. Olha, aquele cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho mendigando, pedindo esmola. Mas quando ele vê a pergunta, que passando, disseram para ele, é Jesus de Nazaré. Bartimeu, então, ele não perdeu tempo, ele sentiu que ali, olha, segundo estudiosos, desculpa, Jesus não ia passar mais por ali, sabe? Era a última chance para Bartimeu. Jesus dali ele ia para o Gólgota, não voltava mais, dali ele ia para a cruz. Quando Bartimeu sente, ele não perde a oportunidade dele, a chance dele, ele sentiu, ele teve um discernimento, e ele começa a gritar, ele começa a clamar. Paula, seja bem-vindo, Rosângela também. Um abraço, Sandro aí, o Daniel, no Pedro, sejam bem-vindos. Então Bartimeu, ele sente que era um momento. Olha, se Bartimeu perde aquele momento, ele estava ferrado. Ele ia continuar mendigando. Ele ia continuar ali necessitado. Mas a Bíblia diz que ele começou a clamar, ele clamou. Olha, tentaram impedir ele, cala a boca, mas ele clamou. Jesus, filho de Davi. E ele ainda reconhece Jesus como que era mais para aqueles mais chegados, mais para os judeus, aqueles que tinham essa convicção que Jesus vinha da linhagem de Davi. Ele fala a linhagem de Jesus, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamar, quanto
E aí algumas pessoas deixam escapar o momento. E aí, como diz aquele ditado popular, 3 coisas que não voltam mais, não é isso? Uma flecha lançada, uma palavra dita, e tem outra coisa lá, não sei se é o vento ou é a água do rio, sei lá, mas eu sei que a palavra dita, ela não volta mais. E aí, se Bartimeu perdesse aquela oportunidade, ele ia continuar engano naquela mesma, entender que aquilo era o momento. E voltando ao versículo aqui, se te mostrar de frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se Bartimeu se mostrasse frouxo naquele momento ali que repreendiam ele, para que ele não falasse, não importunasse Jesus, não gritasse, se ele não lutasse por aquilo, se ele não fosse corajoso, ele perderia aquela oportunidade. E o que aconteceu? Jesus mandou ele, é isso mesmo, Paulinho, oportunidade perdida, eu esqueci, era isso. E Bartimeu não perdeu essa oportunidade, Paula. Ele sim, ele clama, manda ele calar a boca, ele clama. E o que acontece? Chegou a vez dele. Ó, Jesus passando por ali, Bartimeu nem imaginava, mas ele sente que é a vez dele. E Jesus manda chamar. Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça? E ele diz: que eu veja. Não é interessante isso, irmãos? E Salomão diz aqui, olha, como maçãs de ouro em salva de pratas, assim é dito ao seu tempo. Irmã Jussara, um abraço, a paz do Senhor. Um abraço no Brizola aí. Está muito frio. Para vocês aí, para os meninos. Então, meus irmãos, Salomão ele faz uma colocação de comparação, como maçãs de ouro em salva de prata. Assim a palavra dita ao seu tempo. Há uma profundidade muito grande nisso. Quantas pessoas já se deram mal, quantas pessoas já se arrebentaram, porque falaram fora do tempo, porque não tiveram sabedoria, porque entraram em momento que não deveriam entrar, em assuntos que não deveriam entrar, falaram na hora que não deveria falar. Quantas pessoas sofreram por palavras fora do tempo. Pessoas sofrem até hoje consequências por palavras que foram ditas, proferidas, que não deveriam. Quantas pessoas foram amaldiçoadas. Aí você, quando vai ver essa situação, você que falou, você se arrepende, mas agora já é tarde. Agora você já falou. Agora não volta atrás, por mais que você tente consertar, mas não fica da mesma maneira. Fica sempre uma mancha. E Bartimeu aqui não perde essa oportunidade, porque ele sente tempo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele clama. Então a palavra dita ao seu tempo, ela tem um valor extraordinário e a gente precisa saber qual é esse tempo. Quando eu escrevi uma carta pastoral o ano passado, ano atrasado, que tinha como tema falo ou não falo. A gente fica naquela luta. Mas a gente não pode se precipitar. Se falar fora do tempo, vai se dar mal. Então, deixa a gente, aí a gente parte agora para o último versículo, verso 28. Como a cidade derribada e que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Olha, toda cidade, os irmãos sabem que tem uma estrutura. Não é verdade? Por exemplo,
Vamos utilizar agora o que está atual. Essa Covid-19 de Lamare, meu sobrinho lá em Fortaleza. Um abraço aí para vocês aí em Fortaleza. Abaixei aqui para pegar a caneta que caiu. Um abraço aí pro meu sobrinho, minha irmã Ginalda, todos aí de Fortaleza. Sejam bem-vindos. E todos sabemos que as cidades, elas possuem estrutura. Umas mais estruturadas, outras menos estruturadas. E nós estamos vendo isso agora nessa pandemia no mundo inteiro. E aqui no Brasil não é diferente. Quer ver só uma coisa? Estrutura da saúde. Tem cidades que não tem nem hospital. Tem cidades que tem hospital que não tem leitos de UTI. Tem cidades que tem hospital, tem leitos de UTI mais aparelhado, mais equipado com esses ventiladores, esses respiradores artificiais. Nós vemos o caso do estado do Amazonas, não sei se é verdade, eu não posso afirmar, foi publicado aí que em todo o estado do Amazonas parece que só tinha 40 leitos com respiradores, com aquela ventilação necessária. Claudinei, seja bem-vindo, Claudinei. Então, o que acontece? Toda cidade tem a sua estrutura. E umas cidades sofrem mais, outras sofrem menos. Pai senhor Claudinei, Pai senhor Leonardo. Um abraço. Então, o que acontece? Nós vemos que as cidades, elas são estruturadas. Uma com mais condições, outras com menos condições. Rosane, seja bem-vindo, Rosane. E o que nós temos visto hoje com relação a isso? Cidades que estão sendo mais afetadas, onde os leitos são suficientes para receber o pessoal que está infectado com coronavírus. Aí cria-se o hospital de campanha, mas não tem material, está chegando respiradores da China, não sei de onde, demora a produção, às vezes não tem nem equipamento de proteção individual, os EPIs, o pessoal na frente de batalha sofrendo. Por quê? Porque todas as cidades têm que estar estruturadas. Eu gosto mais desse texto, ele como cidade derribada. Imagina, até aquela estruturada, até a grande cidade, até aquela que tem vários leitos de UTI com respirador, toda estruturada em outras áreas. Mas Salomão diz, como cidade derribada, que não tem muros. E nós sabemos, além da estrutura, sabemos que o muro é uma prova. E nas cidades antigas, no tempo antigo, as cidades elas eram cercadas por muros. E de cara, quando se chegava numa cidade, os muros representavam o poder daquela cidade. Então tinha cidades mais fortificadas, com muros possantes, muros altos. Jericó, por exemplo, diz que a muralha de Jericó era absurda. Alguns estudiosos dizem que tinha 22, 27 metros de altura, outros dizem que tinha 11 de largura. Então veja, era um paredão, tanto que morava até pessoas em cima do muro. Raabe, aquela meretriz, morava em cima do muro, das muralhas. Então cada cidade tem a sua estrutura, e Salomão disse, como a cidade derribada e que não tem muros. Amém, o Brizola. Eu vou comunicar aqui no Sonaretâneo, tá? Dá um abraço na Jussari também. Como a cidade derribada, o muro era a defesa da cidade, era proteção. E tinha cidade que tinha muros menores, mais frágeis. Se nós olharmos
Conceição, seja bem-vinda. Se nós olharmos, dá um abraço aí no irmão Paulo, meu companheiro Gessel. Se nós olharmos para uma casa, a gente pode ver o seguinte: as pessoas às vezes quando compram um lote, uma posse, um lote, elas podem cercar, normalmente cerca, botam uma cercazinha ali para dizer, ó, tem dono, né? Tá protegido. Normalmente faz um muro primeiro, é mais comum fazer a casa primeiro, mas tem alguns que fazem o muro primeiro, cerca o lote todo com muro. Depois faz a casa. Tem alguns que tem a sua casa e a opção dele, ele coloca uma cercazinha, ainda não pode fazer o muro, coloca cerca de bambu, às vezes é comum em cidade interior, aqui onde nós moramos, tem muito disso, aquela cerquinha de bambu. Aquilo não dá segurança praticamente nenhuma, não dá proteção nenhuma, apenas está limitando, mas é uma forma que a pessoa fez para ter uma segurança mínima de proteger a sua casa. Outras colocam daquelas placas de concreto que vem encaixando em cima, aquilo também com o tempo, aquilo embucha, entorta, arria, também não tem muita segurança. Outros colocam um muro decente, colocam grade em cima. Rapaz, seja bem-vindo, dá um abraço na Priscila, nas crianças. Outros colocam grade em cima, outros colocam aqueles vergalhões, outros colocam caco de vidro, outros colocam aquele arame que tem uma navalha muito forte, outros colocam câmera de proteção no muro, aqueles muros. A casa é estruturada conforme a condição de cada um, isso mostrava o poderio. E aí Salomão diz, como a cidade derribada que não tem muros, ou seja, a cidade já caiu, já não existe, não tem mais muro, acabou. Assim, o homem que não pode... Quem é esse? Pergunto para você. Quem é esse? Como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Quem é esse camarada? Quem é essa pessoa? A pessoa... É aquela pessoa que arranja confusão com qualquer coisa. Aquela pessoa que chega a falar que não leva desaforo para casa. Aquela pessoa que fala besteira, assim, a palavra dita ao seu tempo, ele não pensa, ele fala, não quer nem saber, magoa, maltrata. Então Salomão diz, como a cidade derribada e que não tem muros, assim homem que não pode conter o seu espírito. Quanto de nós não já vimos nas reportagens de televisão, nos vídeos, as pessoas, às vezes, por causa de uma discussão de trânsito, a pessoa chegar e tirar satisfação com o outro. E o que acontece? De repente morre por nada, morre à toa, morre por uma besteira, às vezes tomou uma freada, uma fechada, e vai tomar satisfação, para no sinal, vai lá e acaba morrendo. O outro saca do arma, dá um tiro. Por quê? Porque não pode conter o seu espírito. É uma cidade derribada. Não tem muro. Essa pessoa é insegura. Essa pessoa não tem segurança. Então, muitas pessoas sofrem com isso. E não só essas pessoas. Aqueles que estão à sua volta, a sua família, próximo a você, você sabe de alguém, conhece alguém que é assim, é valentão, gosta de arranjar confusão, briga com todo mundo, não sabe por que ainda está vivo, mas não aprende. Salomão diz que essas pessoas são como a cidade derribada e que não tem muros. Por quê? Porque elas não contêm o seu espírito, elas não se controlam, elas não se dominam, não têm um autocontrole. Qualquer coisinha, elas estouram, elas não têm pavio. Diz que não tem pavio curto, mas tem umas que nem pavio tem. Não contam até 10 e saem metendo os pés pela cabeça. Então,
Quando eu ministrava essa palavra lá, naquele setor lá dos alcoólicos anônimos, muitos de vocês chegaram a esse nível aí que vocês chegaram, que graças a Deus estão aqui tentando se recuperar. Eu falei mesmo para ele lá, eu peguei até pesado, mas eu falei, quem sabe muitos de vocês chegaram a esse nível aqui, se enveredaram pela bebida, pelas drogas, destruíram a família de vocês, destruíram a vida de vocês, magoaram muitas pessoas, prejudicaram muitas pessoas, e hoje estão aqui, graças a Deus, que estão querendo recuperar, retornar ao convívio social, estão querendo ter uma restauração da vida de vocês, mas muitos de vocês bateram na mulher, eram violentos com os filhos, com os amigos, falaram besteira, amaldiçoaram muita gente. E foram valentões querendo bater em todo mundo. E aí o que aconteceu? Provavelmente a esposa não aguentou, os filhos se revoltaram, perdeu o emprego, ficou perambulando. Hoje vocês estão aqui. Mas se tivesse observado, como eu falei, não tem um suco detox? Toma aquela folha de couve, bota salsa, bota gengibre, bota não sei o que, bota uma maçã, uma banda de maçã, limão, bate no liquidificador e eles vão ficar toxinas. É muito isso. Pega esses 3 versículos e passa a viver eles. Se pudesse bater no liquidificador e tomar, você seria uma pessoa equilibrada. Você seria uma pessoa que ia lutar pela sua vida, tá certo? A sua força não seria pequena, você ia lutar crendo em Deus. Você ia ter cuidado com o que você fala. As palavras magoam, as palavras maltratam, as palavras trazem consequência. Você então, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo, você ia saber falar. Você não ia ser violento, você ia ser uma pessoa de espírito controlado. Olha que coisa, é um suco que você tomaria para melhorar a sua vida emocional. Rafael, seja bem-vindo. Por que muitas pessoas só... E interessante, irmãos, aqui eu vou falar como pastor porque eu vejo. E não tira isso. Eu vejo isso nas igrejas. Pessoas que deveriam já estar no nível superior, deveriam estar em outro nível, tá certo? De maturidade espiritual e emocional, mas continuam meninos. Eles não podem ouvir qualquer, porque sai reclamando, sai murmurando. Eles não têm um controle, são cidades derribadas, que não têm muros. São pessoas que falam fora do anos na igreja, 5, 10, 15, 20 anos, e não amadureceram ainda. Precisam tomar posse dessa palavra, precisam se alimentar dessa palavra de sabedoria de Salomão. Aqui Salomão, quando escreveu Eclesiastes, estava no nível de maturidade. Ele já tinha passado a sua juventude. Ele agora estava uma pessoa mais madura. E muitas pessoas na igreja, está 5, 10, 15, 20 anos, e não melhorou praticamente nada nessa questão emocional. Nessa questão. Mostra um lado espiritual, mas o emocional acaba estragando. E isso não é bom. Se puder tomar esse suco detox aqui, de equilíbrio, nós teríamos crentes muito melhores. Crentes que iam lutar
para que Deus realizasse as bênçãos na sua vida. Se te mostrar frouxo, você será pequena. Pessoas que buscavam em Deus, pessoas que se dedicavam a Deus, pessoas que trabalhavam para Deus, pessoas que serviam a Deus, pessoas servos. É isso aqui, ó, se te mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A pessoa buscava em Deus e não no primeiro ventozinho. Eu não gostei que o pastor falou isso. Eu não gostei porque aconteceu isso na igreja. Fulano não me cumprimentou. Fulano está fazendo panelinha. Ora, para de bobeira. Continua buscando em Deus. Continua tendo força para ver Deus agir na sua vida. Para ver Deus mudar as coisas. E fica menino dentro da igreja. De mimimi, de bobeirada. Não, tem que amadurecer. E aí Salomão completa: como maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Pessoas que falam besteira, pessoas que não pensam para falar, pessoas que falam antes do tempo, pessoas que falam quando deveria falar. E por último, Salomão chama aqueles valentões, aqueles que falam besteira, de cidade derribada e que não tem muro. Assim, um homem que não pode conter o seu espírito. Olha que coisa. Vai dizer que nós não vemos isso. Eu estou dizendo na igreja que eu pastoreio, não, que o Senhor me colocou para cuidar, não. Eu estou dizendo da igreja de Cristo de hoje, do século 21. Está cheio de pessoas que estão derribadas. Cheio de pessoas que não têm proteção, não tem muro, não tem estrutura. Isso aqui significa estrutura emocional. Pessoas que não podem controlar o seu espírito. Mas está aqui a palavra de Deus para a gente ser liberto, para a gente tomar posse disso, para a gente melhorar. Eu costumo dizer que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem como servo de Deus. Eu tenho que ter crescido alguma coisa. Eu tenho que ter melhorado pelo menos um pouquinho, mas eu tenho que ter melhorado. Adelian, seja bem-vinda, Adelian. Dá um abraço aí no Paulino aí, tá bom? Um abraço. Então, nós estamos em processo de mutação, de crescimento. Eu não posso ser pior hoje do que eu era ontem. Eu tenho que evoluir. E a palavra de Deus, ela faz isso em nossas vidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus certa vez falou para aqueles fariseus, para aqueles hipócritas, dizendo assim: o poder de Deus. O que está faltando para nós? O que está faltando para nós para a gente melhorar a nossa qualidade de vida? Pastor Vanderlei, um abraço, pastor Vanderlei. Lá nos Estados Unidos, olha que bênção. Como é que está aí a pandemia aí? Você está próximo do epicentro aí? Como é que está no seu estado, a sua cidade? Tem muitos casos aí? Um abraço, seja bem-vindo, pastor Vanderlei. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer, nós não podemos ficar menino a vida toda. 3 versículos que traz maturidade emocional para o crente. É um absurdo o crente de 5, 10, 20 anos continuar do mesmo jeito ou até pior, não houve transformação. E eu não estou mentindo, não estou exagerando, eu vejo isso nas igrejas, eu vejo. Eu converso com colegas pastores. Hoje mesmo a gente estava conversando com alguém, eu agora não me lembro quem, mas conversando, pessoas com cargo na igreja reclamando porque não está tendo culto. E passando essa reclamação para os membros. Pessoas com cargo na igreja, o oficial da igreja, e ele falava: rapaz, eu vou ter que fazer uma reunião, um outro colega conversando comigo. Querem, eu concordo, tá certo? Mas nós temos que ter cuidado também, temos que ter cautela. E aí nós temos pessoas mais maduras, pessoas espirituais que chegaram a falar para esse pastor, dizendo assim: pastor, olha, estão pressionando para ter culto aí, mas eu vou falar para o senhor, do jeito que está aí, se voltar aos cultos, eu e a minha família não vamos. Eu tenho uma filha que tem problema,
o outro diz a minha esposa já é do grupo de risco, outro já está... Então veja, tem as pessoas que são mais maduras, mais sensatas. Irmão, seja bem-vindo, irmão. Meu cunhado lá em Fortaleza, dá um abraço na irmã Reginalda, aí na minha irmã Reginalda, todos aí, na Mara, Delamare, de Lermano, dá um abraço no povo todo aí no Berg. Então vejam, meus irmãos, que coisa. Você tem no mínimo 5, 10, 15 anos da igreja, 20 anos, e fica insuflando outras pessoas. Temos que ter culto. De um homem desse, quer dizer, colocando as pessoas em risco e coisa. Temos que crescer, e aqui Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Como a cidade derribada que não tem muro, esse homem não pode conter o seu espírito. Pessoas que precisam amadurecer, e infelizmente os colegas falam: rapaz, aqui está acontecendo isso. Eu digo: não, aqui também tem isso. Aí, rapaz, só muda o endereço, mas os problemas são mesmos. São, porque as pessoas não querem amadurecer. As pessoas não querem ser equilibradas. Aí eu pergunto, é o tema dessa mensagem: você é uma pessoa equilibrada? Responda para você mesmo. Você é uma pessoa equilibrada quando alguém te faz algo e você não saiu do jeito que você queria? E eu vejo interessante, a gente está vendo agora quantas pessoas ficam horas na fila da Caixa Econômica e não reclamam. Mas às vezes no culto reclama, às vezes reclama do pastor, reclama de coisas, não procura entender a situação. Então vejam, meus irmãos, que nós precisamos melhorar. Somos ou não somos pessoas equilibradas? Somos ou não somos pessoas espirituais, pessoas maduras emocional? Clóvis, seja bem-vindo, Clóvis. Já estamos encerrando a mensagem, mas você é bem-vindo. Então vejam bem, há uma necessidade de você ser uma pessoa equilibrada. Volto a perguntar, você é uma pessoa equilibrada? Porque esta palavra, ela vai fazer com que nós possamos ir de encontro com o equilíbrio para a glória de Deus. Quantas pessoas sofrem por serem desequilibradas? Além de sofrer, fazem os outros sofrer também. Os amigos, porque é terrível, irmãos. Uma pessoa que, como disse Salomão aqui, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Valentão, arranja confusão com tudo, ele acaba insuflando a vida dos outros. Irmã Zuleide, seja bem-vinda, irmã Zuleide. E no Prado, dá um abraço aí no Tomiro. Seja bem-vindo. Então é isso, irmãos. Para que vocês possam meditar sobre a questão do equilíbrio emocional diante de circunstâncias que surgem nas nossas vidas. E você vê que as pessoas, Marta e Maria, o exemplo mais claro. Lázaro, o irmão, estava morto. Jesus demorou 4 dias para chegar. E aí, quando Jesus está chegando, 4, 3 dias, agora me falou, me deu um branco. A gente vê Marta correr desesperada. E a gente vê Maria ficar sentada, aguardando Jesus chegar. Uma corre ao encontro, a outra fica diferente. Mas temos que ter cuidado com as reações. Esse é que é o problema. E Salomão conclui dizendo: como a cidade derribada que não tem muros, assim um homem que não pode conter o seu espírito. Glória a Deus. Não, pastor,
Vanderlei, tá jóia, bateu palma para a palavra. Eu creio assim. É que você está gostando e vê errado a figurinha aí. Foi clicar em seguir, saiu uma figurinha. Não, essa figurinha de palmas está boa. É isso mesmo, que a palavra é a palavra de Deus. É ela que liberta e ela vem de encontro às nossas vidas. Você responde para você mesmo. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida nessa noite. E eu vou... Boa noite, irmão. Um abraço. Eu vou estar orando por você nessa noite, para que você, à luz dessa palavra que foi ministrada, que você possa ser uma pessoa equilibrada. Às vezes você pode ter dificuldade, pode ter um temperamento forte. Existem pessoas que têm um temperamento forte, mas que é necessário amadurecer na questão emocional. Isso vem através da vida devocional, da comunhão com Deus, através da palavra, você vai adquirindo maturidade espiritual e, em consequência disso, o seu emocional vai melhorando, vai crescendo. Por obrigação de hoje ser melhor do que nós fomos ontem. Nós temos por obrigação de amanhã sermos melhor do que nós fomos hoje. Tá certo? Jeová, seja bem-vindo. Júnior, seja bem-vindo. E agora por você, para que se você pastor, lembro da música. É verdade, Natanael, eu ainda não mandei para você, Natanael, eu vou mandar, mas resolveu o problema do irmão Luiz. Resolveu, ficou liberado do problema. Tá certo? É bênção, Natanael, um abraço, Natanael. Então vou estar orando por você. Esse grupo aí de pessoas que tem idade, né, de controlar o seu espírito, que qualquer coisinha se aborrece, se irrita e quer partir para cima, peça a Deus, para Deus colocar domínio próprio na sua vida, o fruto do domínio próprio, mansidão, temperança, para você ser uma pessoa equilibrada. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida, para que o Evangelho de Cristo, que o Espírito Santo de Deus promoveu na sua vida. Porque às vezes a gente conhece pessoas que eram ignorantes, brutas, estúpidas, e quando se converteram, muito sereno, ficam de dentro para fora. A gente percebe, mas tem outros, como eu falei, estão anos na igreja, anos, e continuam do mesmo jeito. Tem que melhorar, tem que observar, certo? Salomão diz, se te mostrar frouxo, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Como maçãs de ouro e salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. E como cidade derribada e que não tem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. É um detox do equilíbrio emocional e você vai ser abençoado. As pessoas vão ver a sua mudança. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, que benção, fulano. Olha, fulano agora é outra pessoa. Era bruto, era violento, ignorante. Agora é um amor de pessoa. Pessoa serena, meiga, compreensiva. Deus pode fazer isso na sua vida. Eu vou orar por você, para a glória de Deus, que você receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar comigo. Pai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta palavra sobre a questão do equilíbrio. Sermos crentes equilibrados, sermos servos equilibrados, servos com maturidade emocional, para que o teu nome seja glorificado, para que possamos dar testemunho diante dessa sociedade tão corrompida, que pessoas transformadas, para que elas também possam ser alcançadas e também sejam transformadas para a glória de Deus. Eu abençoo cada um dos teus filhos
que estiveram comigo nessa ministração, nessa live, que a bênção, a tua graça seja sobre a vida deles e que eles tenham as suas vidas transformadas para o poder da glória do teu nome, que eles possam dar testemunhos, que as pessoas possam louvar ao Senhor pela transformação. Abençoa suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero apresentar a Deus a nossa nação aos teus cuidados. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, essa questão da pandemia, essa questão do Covid-19, do coronavírus. Pai, que a tua bênção, a tua graça, a tua mão poderosa esteja sobre o Brasil e que o Senhor possa diminuir o máximo possível o número de pessoas atingidas, o máximo possível o número de óbitos, Senhor, que esse espírito coronavírus, esse vírus possa desaparecer do nosso Brasil, que o nosso Brasil em breve possa voltar à normalidade, que a economia, que as pessoas restauradas, Pai, que nenhum risco permaneça no nosso Brasil. Abençoa o nosso presidente, a sua equipe, os seus ministros, abençoa os governadores, estados, abençoa os municípios, ó Pai, que o pessoal da segurança sejam usados pelo Senhor para que a vacina venha, para que a cura venha e assim o teu nome seja glorificado. Mais uma vez eu quero te agradecer por cada membro, cada congregado, ó Deus, não só da nossa igreja metodista wesleyana, mas de todas as igrejas que louva, que glorifica, exalta o teu santo nome. Pai, abençoa cada servo do Senhor por esse do mundo, abençoa a tua igreja, Pai. Quero te pedir em especial pelo meu bispo Elisiário Alves dos Santos, a sua esposa, a missionária Lúcia, a sua família. Abençoa e dá sabedoria e direção ao teu servo. Pai, em nome de Jesus, essa oração que eu faço, declarando a vitória na vida de cada um e repreendendo o mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos e se estaremos ministrando uma outra live, outra transmissão da palavra de Deus para que a sua vida seja abençoada. Compartilhe esse vídeo, comente se o que você achou, o que você entendeu. Deus sua vida. Deus, um abraço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.